Bom dia a todos. Os que eu não falei bom dia, e bom dia de novo aos demais. Cada semana, cada dia, no estudo da doutrina espírita, mais na vivência até, eu tenho aprendido assim, lições para mim. Não sei se serve para todos, mas sobre essas questões da desencarnação, do nosso encontro no mundo espiritual, dos caminhos da emoção, desse entendimento difícil, desse comunicado entre razão e emoção. Ontem, aqui na palestra, um pouquinho antes, eu estava refletindo sobre isso, sobre essas situações, né? Muitos podem pensar na doutrina espírita que a vida continua, isso é real, que o espírito não tem fim, que nós crescemos verdadeiramente, temos uma evolução. Realmente nós sabemos disso, em uma grande maioria. Mas a nossa emoção não sabe disso. Porque nós progredimos por um sentimento elevado, mas o sentimento elevado, ele está intimamente ligado, estreitamente ligado à razão. Nós dizemos que temos dificuldade no perdão. Na verdade, nós nem sabemos o que é o perdão ao fundo. Nós nos concentramos num perdão que seja uma amnésia, um esquecimento total da falta, um esquecimento total de tudo. Enquanto que o perdão não é isso. Eu só perdoo quando eu entendo. Quando eu realmente entendo o que aconteceu e os porquês. Aí vai nascer o perdão. A gente deixa para lá, toca a vida, está perdoado. Mas jamais vai se apagar de nós tais lembranças. Só se organicamente tivermos um problema. Mas não apaga. O Dr. Bezerra de Menezes diz assim, numa mensagem: perdoemos a morte. Perdoemos esse transpasse, essa passagem. Por que perdoemos? Ele está querendo dizer, compreendamos. Porque sem compreender, vai ser essa briga do Renato com Deus aí, até chegar no perdão. Você perdoou Deus, compreendeu o que Ele queria. Porque até que não há esse perdão, esse entendimento, a briga continua. Porque o meu filho, porque o meu pai, porque minha mãe. Então nós vamos evoluindo. Quando nós evoluímos para um sentimento elevado, a emoção fica mais forte, ela fica envolta pelo entendimento. Aí nós conseguimos raciocinar. Porque movidos pela emoção, que é o choque de momento, nós não raciocinamos. Nós brigamos, nós temos dificuldades. Quando nós falamos, quando nós nos expressamos, é preciso agir com o coração, nós estaremos fadados ao erro. É preciso agir com sentimento elevado, ou seja, com raciocínio, com pensamentos de grandeza. Pensando nisso, eu jamais poderia dizer para alguém: fique tranquilo, seu filho está bem, a vida continua. Isso não é nada. Talvez não seja nada para mim, que não esteja depositando ali as minhas emoções. Realmente a vida continua, eu sei, é um fato, mas eu não estou vivendo isso. Para quem está passando por essa transformação, e nós sabemos que a vida continua, é desenvolver o entendimento, buscar de todas as formas compreender esse lugar que os nossos entes amados estão, compreender os mecanismos de comunicação entre nós, compreender
as oportunidades que a reencarnação nos dá. Então nós temos uma série de fatos para trazer o perdão, para trazer o crescimento, e que devagarinho vamos respondendo o porquê. Mas nunca pensem ou digam que é fácil atravessar esse período da separação, mesmo que momentânea. É uma ilusão nós acharmos que não vai doer ou que a saudade vai deixar de existir. Justamente porque a saudade é nascida nas experiências profundas, no amor verdadeiro, naquilo de bom que nós temos. Ninguém vai ter saudade das coisas ruins. Então, se nós temos tanto amor entre nós e nossos irmãos, é natural que tenhamos saudade. Mas a saudade vai também adquirindo compreensão. Vai deixando de doer, mas sempre vai buscar as melhores lembranças. Nós estamos todos numa evolução. Nós nos candidatamos a reencarnar, a passar por isso. Por mais que isso pareça insanidade, eu não pedi isso, nós nos comprometemos a melhora. Ouvindo o Renato falar do Gabriel, desse período difícil, mas se não fosse ele, nós nem estaríamos aqui, talvez. Nós não teríamos nos conhecido. Se não fosse esse empréstimo do Gabriel para o mundo espiritual e de tantos outros, nós não nos conheceríamos. Nós não estaríamos tentando nos consolar, tentando expressar um pouquinho de força um para o outro, compreendendo que a dor de momento é uma funcionária de Deus, nos estimulando a dar um passo a mais. É um passo, não é uma corrida para aceitação, é um passo. E não é um passo por dia, pode ser um passo por existência, por reencarnação. Deus não tem pressa. Deus está antes do tempo. Ele criou o tempo para que nós nos governássemos dentro dele, para que tivéssemos parâmetro entre algo, entre pontos, para Ele, para essa força divina que nos guia e que nos criou. O tempo não é nada, mas para nós é um guia, é um mestre, é um transformador. O tempo de Deus permite que façamos bem feito, permite que possamos fazer as coisas de uma única vez, para não ter que repeti-las. É assim que a gente cresce, nos amparando, nos fortificando. Tem uma história singela, muito falada na maioria das palestras, e todo mundo deve conhecer. Eu li isso num texto na escola, nem foi em palestra, mas já ouvi em palestra, da historinha dos porcos espinhos e do frio, que eles se amontoaram, um começou a espetar o outro, e que aqueles que se sentiram incomodados se afastaram, e o frio muito intenso, e acabaram deixando a vida física. E aqueles que permaneceram unidos, mesmo se espetando, se furando, se aqueceram. Talvez o nosso encontro, ele relembre algumas dores, alguns pontos, cause alguns ferimentos, mas ele nos mantém aquecidos. Na distância, talvez a gente se congele no desespero, na inquietação, na descrença, em tantos sentimentos que nascem quando nós estamos sozinhos. E estejamos envolvidos uns com os outros. Aqui nós aprendemos a amar, nesse encontro nosso. Porque aprendemos também, e eu vejo muita carta, que eles já se conhecem, se comunicam, trocam ideia,
pensamento de um vai ficando parecido com o pensamento do outro, e nós crescemos com isso. Esta é uma oportunidade de luz para todos nós, da luz de Jesus, e que nós possamos aproveitar o máximo. Estudemos, sim, sem desesperação, mas procuremos aprender as lições do Cristo, do Evangelho, as lições de amor. Critiquemos menos a vida, porque enquanto a gente critica, a gente perde a oportunidade de enxergar as flores do caminho. A gente se irrita com o sol que queima e esquece as flores que embelezam, os pássaros que bailam no céu. Às vezes a gente não tem tempo para isso. Tem muita coisa boa para a gente ver. A terra é um caminho de esperança e renovação. É uma oportunidade de Deus, ela não vai acabar. Nós não vamos acabar. E se não tem fim, nós temos que nos aprimorar a cada dia. Nosso encontro é de irmãos que se querem bem, dos dois planos da vida. Digo dois, porque nós estamos nos comunicando com a próxima. Mas a vida tem muitos planos. Tem planos tão eternos quanto ela própria. Nós não temos duas dimensões. Nós temos infinitas dimensões para trilhar. Nós dizemos assim, somos um corpo físico. Esse corpo físico também é espiritual. Porque há dimensões mais grosseiras do que essa. Nós já desencarnamos em algum lugar para estar aqui hoje. E continuaremos evoluindo para estar em outras dimensões, assim como aqueles que tiveram o merecimento de seguir um degrau a mais, estão acima de nós na evolução. O que eles estão fazendo? Preparando o nosso caminho. Qual que é a nossa obrigação? Levar uma mala carregada de virtudes, de fé, de esperança, para ter o merecimento de estar com eles. Que Jesus nos abençoe, nos proporcionando sempre a oportunidade de despertar sentimentos através dos raciocínios justos, no Evangelho, nas obras de Allan Kardec, em todas as lições de amor que a vida nos dá. Com Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, infinitos outros aí, que anonimamente trabalharam e trabalham para que a verdade de Jesus seja clara para todos. Muita paz.